Olá, boa noite, paz seja convosco. Agora iniciamos mais um Gotículas de Fé. E eu mesmo que esse vídeo encontre em paz, segurança, tranquilidade e confiança no Senhor. Amém? Chegou a hora de nós compartilharmos o que o Senhor falou conosco durante essa semana que passou, do dia 27 de abril até 3 de maio. Foram muitos livros, não é verdade? Lemos Juízes, Ruth, 1 Samuel e continuamos a leitura de Lucas. Então vamos lá ver o que é que o Senhor falou conosco. Bom, nós continuamos a leitura de Juízes, né? Onde nós podemos ver que, mais uma vez, uma das frases que foi mais ditas, essa parte aqui, naqueles dias não havia rei em Israel. Cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. A gente vê que a iniquidade estava crescendo dia após dia. E aí em Juízes 17 nos mostra um homem lá de Efraim, cujo nome era Mica, e ele construiu, fez uma casa, digamos assim, de deuses, né, de ídolos, dentro da sua casa. Né? E aí ele chamou um levita e que ele falou como se aquele levita fosse ser seu sacerdote, onde ele pagaria aquele levita para abençoar ele e falar o que ele desejasse. A gente percebe como a iniquidade estava crescendo, o pecado estava crescendo, o povo estava se esfriando na fé. Aí no capítulo 18, o povo de Dan, né, buscaram herança, os filhos de Dan buscaram herança e foram e tomaram a cidade de Laís. E também foram na casa de Mica, levaram as imagens que ele tinha e o levita também. Você percebe que cada uma fazia o que queria. Né? No 19, os homens de Gibeá abusam de uma mulher e de um levita. No capítulo 20, os israelitas vingam o traje feito ao levita. Você percebe que era olho por olho, dente por dente. Cada um, volta a repetir, estava fazendo o que quisesse. E uma das frases que mais foram ditas nesse pedaço é justamente esse. Mostra a ruína da cidade de Jabes de Gileade, onde eles foram e venceram derrotaram aquele povo daquela cidade e deram 400 mulheres aos benjamitas. E aí acaba o livro de Juízes de uma forma triste, trágica, né? E acaba justamente falando a frase que eu tenho dito. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém, cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Cada um vivia e fazia de acordo com sua vontade. E por conta disso, eles tiveram que pagar muito caro por isso. Daí nós lemos o livro de Ruth, que não é uma continuação, né? Porque o de Juízes, depois a gente vai ler o de Samuel, que eles pedem um rei, né, para Israel. Mas aí no meio tem um livro de Ruth, que é muito lindo, né? Um livro que começa com duas mulheres que perderam tudo. E uma delas, que é Ruth, não era nem servia ao Deus de Israel e tiveram que voltar para sua terra. Ela, na realidade, não era a terra dela, era a terra da sua sogra, que se chamava Noemi. Quando voltou, ela disse assim que não era mais para ser chamada Noemi, mas sim Mara, porque ela tinha perdido o esposo, os filhos, enfim, estava amarga, né? Mas ainda assim, Deus a usou de uma forma tremenda, tão especial, que ela começou a dar orientações a Ruth. E Ruth obedeceu, e você vê que o final foi um final maravilhoso, né? Como Deus muda a nossa história quando nós somos obedientes, autoridades obedientes a Ele. A gente percebe o livro de Ruth, pela tradição, ter sido escrito por Samuel, nós percebemos o poder do compromisso e de uma fidelidade, né, de Ruth com Noemi. E é uma história impressionante justamente do poder dessa fidelidade, do sacrifício e das escolhas sábias. O livro de Ruth nos mostra que nós devemos seguir escolhas sábias. E para termos escolhas sábias, irmãos, nós devemos sempre entregar todas os nossos sonhos, nossos alvos, nossos projetos nas mãos de Deus. Amém? E aí no livro de Ruth começa, né, a história delas toda. Noemi, suas noras, Orfa e Ruth, estava tendo fome lá em Belém, e aí eles foram para outra cidade
E lá, né, com suas noras, elas perderam, cada um perdeu seu marido, a Noemi perdeu seus filhos, perdeu seu esposo, eles morreram. E aí ela chega e diz, olha, eu vou voltar para minha terra, cada um de vocês pode ir para de vocês. Orfa foi e Ruth. Eu acho lindo, 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 lindo essa frase de Ruth, no capítulo 1:16, onde ela diz assim, não me instes para que eu te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Então, assim, ela começa a servir o Deus de Noemi, o Deus de Israel, o nosso Deus, e Deus muda a história delas, né? E aí a gente percebe, aí começa toda uma história. Ruth vai buscar espigas no capítulo 2, Boaz fala benignamente, né, bem tranquilo, bem manso a Ruth. Ruth vai deitar os pés de Boaz, que foi a orientação de Noemi. Boaz promete casar com ela se não tivesse um resgatador, né? Que tinha toda uma tradição naquele tempo, né? Depois, como não tinha nenhum resgatador, Boaz se casa com Ruth e Ruth dá à luz a Obed, que é o avô de Davi. Então você percebe, Noemi, sabe, fica feliz, a felicidade volta novamente para a vida delas e Ruth faz parte da linhagem de Davi. Como é maravilhoso você obedecer a Deus, né, irmãos? E aí começa o livro de 1 Samuel, onde a gente percebe que, né, lá em Juízes, o povo não tinha rei, né, fazia o que queriam, e aí chega um momento que eles pedem a Samuel o rei. Mas antes disso, 1 Samuel começa com a história do nascimento dele, né, falando de Ana, que era tão provocada por Penina, e aí ela consagra Samuel, ela ora, ela busca. É muito lindo essa história, né, de Samuel. Na realidade, o livro de Samuel, ele nos mostra, ele fala muito sobre o que Deus quer de nós. Deus quer um espírito contrito a Ele, né, voltado para Ele, porque Ele nos mostra que Deus olha para o nosso coração. Os nossos atos são importantes, mas Ele olha para além dos nossos atos, Ele olha para a nossa motivação, Ele olha para as intenções do nosso coração. Tanto isso que é a prova lá em 1 Samuel, quando Samuel vai ungir Davi, né, que ele diz, né, que o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então, os nossos atos são importantes, mas muito mais do que os nossos atos são as nossas motivações e as intenções do nosso coração. Então, o livro de Samuel começa, né, com o nascimento de Samuel, com Ana orando, né, sendo provocada por Penina, e com o nascimento de Samuel. Fala de Elcana e suas mulheres, Ana rogando a Deus que lhe dê um filho, né, e quando ela vai orar, ele acha que ela está embriagada e ela diz que não, e aí ela disse que só está orando, que sabe, ela não estava aguentando mais, ela chegou num tempo que ela não aguentava mais e ela foi orar e fez um voto a Deus e Deus a honrou. E ela teve Samuel e depois teve muito mais filhos, né? Deus a honrou poderosamente. Nasce Samuel e é consagrado a Deus. No capítulo 2 mostra o cântico de Ana, ela glorificando a Deus, né? Quando ela fala o 2:2, não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. E quando ela fala também, o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Mostra os crimes do filho de Eli, fala do ministério de Samuel, a profecia contra a casa de Eli, porque os filhos de Eli, Ofni e Finés, estavam fazendo, né, desonrando a Deus, desonrando o seu sacerdócio. E aí eles morreram, e Eli também morreu, porque ele, quando soube que os filhos morreram na guerra, ele tomou um susto e caiu da cadeira e morreu. E aí Deus fala com Samuel em sonhos, não nessa hora aqui, só foi a profecia contra a casa de Eli. Ele vai morrer lá na frente, na guerra, né? Deus fala com Samuel em sonhos, Samuel conta a visão a Eli, e aí sim, no 4, começa a guerra. Os filisteus vencendo os israelitas, né? A arca sendo tomada,
Ofni e Finéias, que é os filhos de Eli, foram mortos. E aí ele não aguenta, né? E aí ele, lembrando da profecia que foi dito a ele atrás, ele morre também. E também fala da arca na terra dos filisteus, causando-lhes aflições, porque aí os filisteus queriam que a arca fosse de qualquer forma para a casa deles, e aí começou muitas pragas, porque nós sabemos que a arca não pode ser carregada de qualquer forma e também não é em qualquer lugar que ela deveria estar, né? E aí depois essa história continua. Mas vamos lá. No Novo Testamento nós continuamos a leitura em Lucas, né? Lucas 11, e aí falando das parábolas de Jesus, os ensinamentos de Jesus, cada coisa mais linda que a outra. No capítulo 11, a oração dominical, a parábola do amigo inoportuno, né? A blasfêmia dos fariseus, o sinal do profeta Jonas, a candeia do corpo. Isso aqui tudo Jesus ensinando ao povo e ensinando a mim e a você, irmão. Se você realmente tem lido a palavra, você tem aprendido muitas coisas, porque a Bíblia é um livro que, apesar de ser tão antigo, é tão atual e serve para nós hoje, escrito há mais de 2000 anos atrás. Imagine aí. Jesus censura os fariseus e os escribas, né? Mostrando que nós não devemos temer o homem, mas sim aquele que pode, né, roubar a nossa alma. Ele aí começa, né, a falar a parábola do rico insensato, mostra que nós não devemos estar ansiosos pelo o que nós iremos vestir, o que nós iremos comer, ansiosos, mas buscar o reino de Deus, e todas as outras coisas que nós precisamos nos serão acrescentadas. A parábola do servo vigilante, os sinais dos tempos. E aí começa, né, a mortandade dos galileus, a querra da torre em Siloé, a parábola da figueira estéril. E nesse meio tempo que ele está explicando, ele está de uma multidão aqui, outra multidão ali, ele vai para um canto, ele vai para o outro, e aí cura, e milagres e maravilhas acontecem. Aí ele cura uma mulher paralítica, ele continua explicando as parábolas do grão de mostarda, do fermento, a porta estreita. Nesse meio tempo, ele é avisado do ódio de Herodes, porque Herodes, os fariseus e o povo daquela época começou a ter inveja e ódio dele, porque ele pregava o evangelho, ele pregava a verdade, né? Ele não aceitava mentira, ele fazia milagres, maravilhas, e estava chamando a atenção em toda a parte que ele estava. A cura de um hidrópico, né? de um homem que estava, né, com a mão mirrada. A parábola dos primeiros assentos e dos convidados, quando ele diz, né, porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. A parábola da grande ceia, a parábola acerca da providência, as parábolas da ovelha perdida, da dracma perdida, do filho pródigo, do mordomo infiel, do rico e do Lázaro, e de Lázaro. E aí nós vamos até o 17, onde ele fala acerca dos escândalos, do perdão, do poder da fé, dos servos inúteis. E nesse meio do caminho ele cura 10 leprosos, somente um volta para agradecer a ele, né? E ele fala também sobre a vinda súbita do reino de Deus. Irmãos, é muito lindo quando a gente percebe o tanto que Jesus atraía o povo, mas os ensinamentos dele. Então, assim, eu creio que essa semana foi uma semana rica, abençoada. E eu peço a Deus que Ele continue nos enchendo cada vez mais, nos abrindo os olhos, abrindo os ouvidos, para que cada vez mais nós possamos estar atentos à voz dEle e seguindo os ensinamentos dEle. Amém? Que Deus nos abençoe, que essa semana também seja uma semana rica, vitoriosa, abençoada na presença de Jesus. Amém?